Vamos ficar em pé e levanta a tua mão. Através do nosso irmão Eli, diácono Eli, nosso supervisor de célula, que Deus usa ele de tal maneira que como Deus quer. Libera uma palavra para ele nesse momento. Ora com ele, fala com ele. Deus, eu quero, aleluia, uma palavra rema, uma palavra que Deus colocou no coração dele. Nós queremos ouvir, Senhor, através da vida dele. Fala com o Senhor. Senhor, ajuda. Senhor, vem tocar. Toca, Senhor, nos lábios deles. Aleluia. Toca nos lábios. Usa ele da maneira que Deus quer usar. Com poder, com autoridade. Aquilo que Deus colocou no coração dele. Aleluia. Nós queremos receber do Senhor. Nós queremos prestar atenção àquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Queremos sair daqui cheio da tua presença. Queremos sair daqui alegre. Queremos sair daqui liberta, curada. Aleluia. Abre os nossos olhos. Abre o nosso coração. Nós não queremos ver Eli aqui, mas queremos ver, Senhor, através da vida dele. Em nome de Jesus Cristo. Tudo que rouba a palavra de Deus nesse momento, nós prendemos em nome de Jesus. O diabo não tem poder para roubar aquilo que vai ser semeado aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Boa noite, amada igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém. Estou com a voz assim um pouco estranha, porque desde segunda-feira, só espirrando, nariz entupido. Não é gripe, mas foi uma baita de uma rinite, que me pegou e está me comprometendo aí, né? Mas o Senhor é bom, amém? A sua misericórdia ela dura para sempre. Até pedi para o Irineu, traz uma água assim, uma água morna, né? Não, água morna não pode, senão o bom do Senhor vomita. Tem que ser uma água quente ou fria, né? Tá bom, tá gostando da temperatura. Já vou ter que tomar um pouquinho antes. A garganta está secando à toa, pelo fato de a gente estar respirando muito só pela boca, né? Então o nariz está comprometido, mas o Senhor vai ministrar. Amém, queridos? Estejam atentos àquilo que o Senhor vai tratar conosco. É uma alegria, uma satisfação a gente poder ter a oportunidade. Só para ver se vocês estão afiados mesmo. É a terceira quinta-feira. Qual é o nome da campanha? De volta ao primeiro amor. E aí, você lembra onde foi que você deixou o teu primeiro amor? Ou melhor, aonde foi que você trocou o seu primeiro amor? Porque o primeiro amor a gente não deixa. Vou começar ensinando algo para ti aqui. A gente troca ele. Nós trocamos. Tá? É como se fosse uma traição, uma infidelidade. Assim como um casal apaixonado, que um dia selou uma aliança, selou um pacto. O primeiro amor, aquele amor inicial, aquele amor filéu lá do início, em um dado momento, devido a algumas circunstâncias, ele é trocado, ele é substituído. E aí é onde acontece uma infidelidade. Pesado isso, mas é exatamente isso que acontece. Nós não abandonamos, nós trocamos. E é isso que a gente vai hoje trabalhar, né? A mensagem hoje, ela tem um cunho, e o tema, para voltar ao primeiro amor, eu quero trabalhar com vocês hoje sobre lembrança. Lembranças. Você tem boas lembranças na sua vida? Sim ou não? Você tem boas lembranças? Também temos más lembranças, também temos lembranças ruins. Mas o Senhor, Ele quer tratar conosco nessa noite. Porque são essas lembranças que vai fazer com que ative na sua vida, novamente, faça você voltar lá no princípio, quando você era um desesperado de amor pelo Senhor. Amém? Então vamos lá. Palavra de Deus,
Livro de Hebreus, no capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 22. Hebreus 13, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembre-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não amem dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei e jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Lembre-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que as seguem. Temos um altar do qual os sacerdotes do tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante o seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade que está por vir. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Orem por nós, por nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo o que fizemos. Orem especialmente para que eu volte e possa vê-los em breve. E, agora, que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue, e os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele, e que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo o que é agradável a ele. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Mas ainda tem mais o versículo 22 aqui, ó. Suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que lhes escrevi nesta breve exortação. Veja bem, se você prestou atenção aqui, se você guardou essa leitura, e eu tenho certeza que você vai fazer esse exercício na sua casa novamente, à medida em que a gente estiver ministrando, você tem essa liberdade. Observe os detalhes, observe as nuances que a palavra de Deus ela traz para nós. Essa leitura que nós fizemos aqui, ela mencionou a palavra lembrança aqui umas 4 vezes e trouxe questão de pensamento, de você reativar, de você agir, de você pensar num todo umas 7, 8 vezes. Lembranças, tá? Lembranças. Você precisa, em todo tempo, nós dependemos, a nossa vida, ela precisa
constantemente de reativarmos as nossas lembranças. Nós precisamos disso. Eu quero trabalhar inicialmente aqui, qual é o conceito de lembrança? O que são lembranças? O que significa lembrança? Qual é o conceito? Lembranças são recordações ou memórias que uma pessoa guarda de eventos, lugares, sentimentos ou pessoas. São imagens, sensações ou fatos que permanecem na mente e no coração, trazendo à tona experiências vividas anteriormente ou recentemente. Na nossa vida, na nossa compleição física, em mim e em você, em cada um de nós, dentro do nosso cérebro, existe um pequeno órgão chamado hipocampo. Ele está exatamente no meio, tá? Acima, na linha das nossas orelhas, bem no meio do cérebro. Ele lembra um cavalo marinho, tá? Para que serve esse hipocampo? Qual é a finalidade dele? Né? Qual é a finalidade? Para que ele serve? A sua função, a função principal do hipocampo é a formação, a organização e a consolidação de novas memórias. E ela também vai ajudar você na sua memória espacial, oferecendo o senso de orientação e espaço. Veja bem, o meu físico, o seu físico, o Senhor, Ele projetou, Ele te desenhou, Ele nos desenhou, Ele nos arquitetou para que nós pudéssemos usar esse senso, usar essa parte do nosso corpo, para que nós tivéssemos a capacidade de, no momento de crise, no momento das nossas maiores dores, no momento das nossas maiores dificuldades, no momento da nossa frieza, no momento de nossa indiferença, no momento em que nós estamos completamente vendidos, com a guarda baixa, assim como um lutador, que enquanto ele está lutando, ele está com os braços ali largados e o outro está descendo a pancada nele. É exatamente isso que acontece com a vida de cada um de nós, quando a gente se encontra no estado de tristeza, de agonia. A gente baixa a nossa guarda e aí nós nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez por nós. Nós não lembramos mais o estado em que nós estávamos, a nossa situação anterior, quando lá atrás a nossa vida era uma vida de miséria, de caos. E aí o Senhor nos tirou do reino das trevas, porque assim diz a palavra do Senhor. O Senhor Ele nos tirou, Ele nos arrancou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. E aí você e eu, nós somos restaurados. E passamos a viver uma vida íntegra, passamos a viver uma vida apaixonada. Ah, o primeiro amor, que delícia, né? A pastora Lili, na segunda-feira na oração, ela falava sobre isso aqui, né? Lá atrás, os jejuns, as orações de madrugada, 3, 5 horas de oração, sabe? Aquela coisa toda. Mas aí o que acontece? Vem vindo as circunstâncias, os problemas eles vão se acumulando, eles vão se sobrepondo uns aos outros. E aí o que acontece? O amor em nós, ele vai arrefecendo, ele vai quebrando, ele vai diminuindo. Aquela paixão, aquele desejo, já não é mais a mesma coisa. Antigamente, eu lia a Bíblia todo dia, no mínimo, era 1 hora de leitura, mais 1 hora de oração, e o restante era lucro. Aí isso já começou a cair, e aí vai caindo, né? Aí vai diminuindo, e aí isso vai arrefecendo, e aí o que acontece? Outras coisas vão tomando lugar. E aí, esse pequeno órgão que trabalha aqui dentro da nossa mente, chamado hipocampo, ele começa a trabalhar, ele começa a guardar memórias, ele começa a acumular imagens, lugares, sensações, ele começa a guardar imagens de pessoas que vai fazendo com que a gente não progrida mais, que a gente perca a capacidade de nos desenvolver. E aí o que acontece? Ao invés de nós seguirmos adiante, a gente começa a retroceder. E é aí que mora o perigo. É 1 passo adiante e 2 passos atrás. A oração já não é mais a mesma coisa. O fervor já não existe mais.
né? Antigamente, a voltagem que era 440, ela caiu para 110 e com o disjuntor desarmando toda hora. Aí tem que chamar o professor Ademir para arrumar. Quando dá, ele vai lá e troca. Quando não, né, professor? Aí fica usando aquele disjuntor preto lá que desarma sozinho. Quem tem disjuntor preto em casa sabe como é que é. Está tomando banho lá, do nada vai lá e desarma. Água quente, coitado do crente. Aí água gelada, né? É bom tomar banho de água gelada no frio, não é, gente? É, né? E aí o que acontece? Isso é frustração. Aí a gente se frustra, a gente se machuca, a gente se magoa, né? E aí começa, e assim vai indo. São frustrações nas nossas vidas. Mas aí o que acontece, gente? A capacidade de nos lembrarmos. Existem pessoas que perderam a coragem de reativar, de retomar algumas lembranças. Por quê? Porque se machucaram demais. Se envolveram com coisas que não deveriam ter se envolvido. Acabaram se envolvendo com coisas que não deveriam. Entraram em lugares que não deveria ter entrado. Ouviram vozes, várias vozes, e menos a voz que importava, que era a voz do Senhor. E aí o Senhor, Ele chama a cada um de nós para quê? Ei, filho, filha. Lembra daquele dia? Quando você clamou a mim naquele momento de dor? Lembra daquela madrugada, quando você estava chorando lá, aflita, sozinha, chorando pelo teu marido, chorando pelo teu filho, pela tua filha? E eu fui lá e te atendi. Aí o Senhor, Ele começa a lembrar você dessas situações. Ele começa a tocar em você para que você possa fazer com que você possa reativar em você um versículo que é tão importante, que está escrito lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Olha só, isso é bíblico, gente. O que diz a palavra do Senhor? Lamentações 3, verso 21. Quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. É a memória, é a sua memória ativa que vai fazer com que você reative a esperança. E essa esperança será o ponto de partida para que você retome os teus dias de glória. Aqueles dias do amor fervente, daquele amor fraternal, aqueles dias da igreja de Filadélfia, sabe? Aquele amor fraterno, aquele amor gostoso, aquela presença sublime, aquela doce e sublime presença. Quando 1 hora de oração para você não era o suficiente, você se propunha a orar 1 hora, quando você ia ver, você já estava ajoelhado, já estava prostrado diante do Senhor por 2, 3 horas a fio. Agora, o que mudou? O que foi que alterou no percurso para que eu mudasse isso em mim? Para que isso desconstruísse na minha vida? O que foi que aconteceu? Decisões que nós tomamos errado. Isso impactou na minha e na sua vida. Pensamentos sombrios. Uma das coisas que mais tem afetado a humanidade nesses dias são pensamentos sombrios, pensamentos ruins, pensamentos doentios. A capacidade de autodeterminação que não existe mais. E muitas das vezes o que acontece? A gente vem, estamos aqui quinta, domingo, nas células, estamos aqui sendo ministrados, existem campanhas, entram seminários após seminários, nós participamos dos congressos, né, em todas as áreas, para jovens, para adolescentes, para casais, para homens, para mulheres, é palavra em cima de palavra, ministração após ministração, ministração de cura após ministração de cura, e sempre, os pensamentos sombrios ficam ao nosso entorno. Por quê? Porque são conceitos que nós desenvolvemos em nós mesmos, por medo, por receio, sempre achando que o outro está me olhando de uma forma. Esse irmão está me olhando de um modo diferente. Vem para a igreja.
passou naquela porta para dentro, se você cumprimentou várias pessoas, mas se tiver uma determinada pessoa que você cisma, poxa, esse irmão aí sempre me cumprimenta e hoje ele não fez isso, né? Às vezes é o teu dia mal, aquele dia é o dia que você está ruim, é o dia que você está triste. Mas você parou para pensar se de repente ele ou ela também não está mal? É a igreja, gente. É a igreja. Todo mundo aqui está no processo. No processo de quê? De cura, de restauração. Aqui nós estamos, tem pessoas que estamos doentes, pessoas que estão cansadas, que estão sobrecarregadas. Está todo mundo, quase todos na mesma situação. Para não generalizar, mas está quase todo mundo no mesmo barco, na mesma situação. Nós estamos num processo de cura e de restauração constante. Quem é que segura para nós? Quem é que nos sustenta? É o Senhor. É o nosso Deus. É Ele, é por Ele, para Ele que vivemos, é para Ele. Porque Ele falou, ei, no mundo vocês terão aflições, porém tenham bom ânimo. Eu venci. Nós devemos ter bom ânimo. Nós estamos numa campanha de oração com homens. Foi uma luta para levantar 20 homens e nem chegou a fechar esse grupo. Uma luta. Aí o que acontece? Vira e mexe, o pastor vai lá e coloca assim, ó. Mesmo sem vontade, não está afim, está entristecido, está jururu, está cansado, está com dor no joelho, ora com o joelho no chão, ou ora deitado, mas ó, não deixa de orar. Meu irmão, nós estamos em guerra. E aí o que acontece? A gente não tem como negociar esse princípio. Porque o tempo que a gente está vivendo agora, o tempo que nós vivemos hoje, é um tempo que a gente precisa literalmente forçar a barra. Nós temos que forçar. Sabe aquele carro que você bate a chave, aí ele está ali com... às vezes a vela ela tá engripada, a vela do carro não está pegando, você bate a partida do veículo, o veículo não pega, porque a vela ou é combustível alterado, ou é a vela que está entupida, alguma coisa que está... E aí você fica forçando, aí você vai pisando no acelerador, e aí o carro vai embora. A nossa vida é da mesma forma. Agora veja bem, vai continuar o tempo inteiro assim? Não. Por quê? Porque nós precisamos fazer a manutenção. E essa manutenção, ela depende de um fator que é importantíssimo, que é o quê? Reativar a sua memória. Você precisa se lembrar de quem você era, analisar o teu estágio atual, a tua situação de momento, para que você retorne àquilo que um dia você foi. Para trazer à memória aquilo que pode lhe trazer esperança. Amém? Glória a Deus. Não perde a linha não perde o foco não, fica ligado aí. Voltar ao primeiro amor, meu irmão, voltar ao nosso primeiro amor, reativando a nossa memória, reativando esse campo que está em mim, está em você, está aí, está dentro de você, tá? Está aí, está dentro da sua cabecinha aí, bem bonita, o Senhor colocou em você, tá? A primeira coisa, essencial, fundamental, você precisa reconhecer que você trocou o seu amor por qualquer outra coisa. Você trocou, você barganhou, você fez uma troca com troco, ou sei lá se você pediu um troco. Talvez você tenha feito como Esaú, trocou a sua primogenitura, o seu direito da sua bênção primaz, por um prato de lentilha, por uma viagem, por uma bobeira. O menino trocou ali o seu primeiro amor por uma ficada, a menina que estava ali, ó, na crista da onda, ouviu lá uma conversa fiada daquele malandro e aí se entregou para ele. O marido, que ao invés de ter ido para casa, fez o quê? Ficou encostado em algum boteco aí gastando dinheiro e não fez a parte dele de sacerdote. E aí depois a conta fica para quem? Ah, a culpa é da igreja, a culpa é não sei de quem. Todo mundo é culpado menos ele. Hã? Ou fez uma compra que não devia, entrou em um negócio que não devia. Tudo isso, sabe o que significa isso aí?
é a troca do primeiro amor. Porque se você é uma pessoa dependente daquilo que o Senhor ele faz e fala na tua vida, todas as tuas ações elas estarão ligadas no Senhor. Você não tomará decisões às quais o Senhor não participe dela. Amém? Tudo na tua vida deve estar ligado com o Senhor. As tuas ações, os teus pensamentos, as tuas decisões, os teus negócios. É assim que deve ser, meu irmão. Então, reconheça hoje que você trocou o seu primeiro amor por uma futilidade, por algo passageiro, por algo que era efêmero. E isso até hoje traz consequências para você. Reconheça. O segundo ponto, renovar os compromissos. Renovar os compromissos. Quantos de vocês aqui tinham agendas para poder chegar e fazer tudo regradinho, bem bonitinho, sabe? Esse dia, o dia do Senhor, esse aqui é o dia da célula, o dia do culto, esse dia aqui é o dia que eu vou separar para mim, é o dia que eu vou separar para casa, para o meu casamento, para estar com o meu filho, porque precisa ter equilíbrio, meu irmão. Precisa ter equilíbrio. Se você desequilibrar as ações, se você cuidar mais da laje do que da videira, sabe o que vai acontecer? A laje ela vai petrificar e a videira vai morrer. E a videira na minha e na sua vida, sabe quem é? É Cristo. É o Senhor Jesus. A videira ela flui na minha vida, ela flui na sua, a partir do momento em que nós também cuidamos dela. E eu preciso cuidar disso. E eu cuido, e eu reativo isso na minha vida quando eu priorizo também a minha casa, a minha família. Não negocie princípios, não negocie valores. Pastor Jesus vira e mexe, está pregando isso aqui. Quem quebra princípios é quebrado pelo... Quem quebra princípios é quebrado pelo princípio. E para voltar ao primeiro amor, meu irmão, tem custo. Tem custo. Mas ainda assim, depende só de você. Renovou seus compromissos? Renovou seus compromissos, por exemplo, primeiro amor, com seu médico. Tem gente que faz tempo que não vai na consulta do médico. E aí quando vai, surpresa. Está lá com um monte de alteração, os exames estão tudo alterado. Né? Eu digo para vocês, irmão, porque eu fui esse. Tá? Eu fui esse. Eu tenho que cortar a carne aqui, porque senão não adianta eu chegar a falar... É bonito, né? Na fala, é bonito chegar e falar, mas tem que confessar pecado. E isso é um pecado mortal. Você pode perder a sua vida por você não cuidar da sua saúde. Tá? No começo do ano, eu estava com 138 quilos. 138 quilos, cansado. Ia dormir, parecia que tinha... Quando acordava, parecia que tinha tomado um banho. Todo suado, né? Roncando mais do que tudo, não sei como Cristiane aguentou isso daí, acho que ela dormia também, o Senhor tinha misericórdia, levava ela para uma outra estação, levava ela para uma outra área, levava ela para o paraíso e eu ficava lá. Mas eu estava mal, eu estava doente, eu estava morrendo aos poucos. Aí quando eu vou no médico, o que acontece? O médico chega lá e fala, você está com gordura no fígado, grau 3, você está com isso, e é o seguinte, quer viver quanto tempo? Ele já fala logo assim, você quer viver mais quanto tempo? Porque a partir de agora, de acordo com o cuidado que você vai ter com você, isso vai determinar o tempo que você vai viver. É isso, meu irmão. A nossa vida espiritual é da mesma forma. Se você não manter, se você não cuidar, se você não nutrir, se você não suprir, você vai perecer. Mas em nome de Jesus, nessa noite, o Jeová Rafa, o leão da tribo de Judá, a brilhante estrela da manhã, está aqui nesta noite, está aqui, falando com você, ministrando na tua vida e falando, ei, para você ainda tem solução, para você ainda há resposta. Eu, Jesus Cristo, sou a resposta na tua vida. Apenas mude a forma que você está conduzindo a sua vida, mas isso deve ser hoje, não é amanhã, não é semana que vem, não é no domingo, é hoje.
Por isso você veio neste lugar. Para que você possa mudar, para que você possa resignificar a sua vida. Amém, meu irmão? É assim que Deus trata conosco, tá? E todas as quintas-feiras vai ser assim, pode ter certeza. Não vai ter massagem, vai ser pedrada após pedrada toda quinta-feira, até acabar essa campanha. Vai ser gostoso, porque vai ficar que nem aquele bife, sabe? Aquele bife na panela, que você compra no açougue duro, aí você vai lá, pega aquele martelinho, bate. Quando o bife sai da frigideira e vai para o prato, você passa a faca e ele corta sozinho. Na vida da gente é assim. É assim, entendeu? Primeiro a gente apanha, depois a gente, né? Aí a gente melhora. Mas vamos lá, esteja ativo, olha. Outra coisa para você resignificar e você voltar ao primeiro amor. Um recado para você, bem do coração aqui. Mas já te chamando a tua atenção. Esteja ativo na tua igreja. Esteja ativo. Irmãos, nós temos um número muito grande de líderes que estão parados. Parados. Simplesmente pararam. Fizeram assim, ó. Só tem um porém. Quando você cruza os teus braços, você onera, você cansa o teu irmão que está trabalhando, que está fazendo de tudo ali para poder fazer com que essa obra cresça. E a gente se esquece de um detalhe. E o galardão? O teu trabalho, a palavra diz que o teu trabalho no Senhor, ele não é vão. Tudo o que eu deixo de fazer, tudo o que eu... vou fazer para quê? Ou o pensamento é esse, eu vou fazer para quê? Tem quem faça? Eu vou ficar preocupando com o quê? Com a atalaia? Tem um monte de irmão lá, deixa lá, a Michele se vira, coloca qualquer um lá e está tudo certo. Eu? Para que eu vou querer estudar? Para quê? Para que eu quero FATEP? Para que eu quero estar domingo de manhã? Eu só quero ir para a igreja, seguir a minha liturgia católica, tomar a Santa Ceia e passo o mês inteiro sem ir para a igreja, ou quando vai vir um domingo ou dois, e está tudo certo. Eu vou virar aquele cristão do IBGE, que chama, né? Que é o crente, é o cristão que não congrega, é o informal. É o agente secreto. Por quê? Porque tem gente que já faz isso por mim. Eu vou fazer para quê? Para que eu vou me preocupar com célula? Me preocupar para quê? Para que eu vou orar? Aí a palavra do Senhor diz assim, ó, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tu tens para oferecer. Como é que vai fazer? Aí pega o telefone, liga lá para o pastor, ou liga para o Rafael, ou liga para o Henrique, ou vai ligar para o Alexandre, ou liga para alguém. Não liga para mim não, se ligar para mim, eu vou mandar, não quero nem saber. Estou brincando. Meus líderes, a liderança de célula sabe que pode contar com a gente aí, glória a Deus. Amém, gente? Eu quero louvar a Deus pela vida de cada líder, de cada coordenador, de cada supervisor de célula. É um time lindo e maravilhoso. Né? Abrindo aqui um parênteses aqui, para cada irmão que está na frente, liderando, coordenando células. Né? Que está ali abrindo, cuidando, nesses dias frios, ali ajudando e assessorando. Só que é o seguinte, dentro dessas células, tem pessoas com formação, líderes que já multiplicaram, líderes que já fizeram e aconteceram. E está todo mundo lá, ó, bem quietinho, bem caladinho. É com você, meu irmão. E você sabe que é você. Você sabe. Você sabe que você precisa, né? Você sabe que você precisa tomar tenência, como diria o pessoal do Nordeste. Tem que tome tento, rapaz. Tomar tenência e, ó, retornar. Sabe por quê, gente? Os campos aí fora ainda estão brancos. Tem muita gente que precisa. Tem muitas casas precisando de um líder para poder trabalhar, para poder toda terça-feira estar ali ministrando, investindo tempo em pessoas, cuidar de pessoas, no discipulado. Tudo isso daí nós vamos falar no final do mês. Mas
Isso é primeiro amor, meu irmão. Eu estou falando aqui, o Alexandre falou, o Henrique falou, e os próximos também vão falar a mesma coisa. E vai ser assim até a gente chegar e tomar a posição. Mãos limpas e coração puro. E isso é o que o Senhor espera de mim e de você, meu irmão. Não há espaço para ineficiência dentro da casa do Senhor. Não há espaço para inoperância dentro da casa do Senhor. Nós somos instrumentos vivos, meu irmão. A palavra do Senhor diz que nós somos pedras vivas. Pedras vivas. Você não é uma pedra de tropeço. Você não é alguém, mas eu não tenho capacidade, eu não sei, eu não falo como você, eu não falo como os demais. Quem disse que você precisa falar como eu? Você basta tão somente um abraço seu para curar uma pessoa. Você já imaginou isso? Que com apenas um toque seu, o Senhor ele pode te usar para curar, para restaurar uma vida. Apenas o que você precisa é se colocar à disposição, e você simplesmente parou. Parou porque alguém te entristeceu, parou porque alguém te magoou, ou porque de repente o teu nome foi colocado aí, alguém numa roda de conversa infortuita, alguém falou sobre o teu nome, ei, e quem falou que isso importa? O que importa é o que o Senhor pensa a teu respeito. Eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz, para lhe dar um futuro de bênção. É o que diz a palavra do Senhor. Não importa o que vão falar, o que falaram de você, ou o comentário que teceram a seu respeito. O que importa é o que o Senhor acha de você. É o que o Senhor pensa de você. E a palavra do Senhor diz que você é a menina dos olhos de Deus. Então, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus, reative a sua vida. Arranque aquele fio que está zinabrado, reconecte de novo e vamos embora. Nós não temos tempo a perder. Ainda existem uns milhares que não se dobraram a Baal. Somos eu e você, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá. Servir ao próximo. Item 4. Servir ao próximo com profundidade e sem reservas. Novamente. Servir ao seu próximo com profundidade e sem reservas. Abre aí no livro de 1 João, no capítulo 3. 1 João 3, versículo 16 a 18. Me ajudem aí, meninos. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome. 1 João, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? E o versículo 18 diz assim: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Ação. Existe uma ação que você precisa fazer. E que ação é essa? Servir. Servir. Se compadecer. Se compadecer. Quantas vezes, é até repetitivo isso, é até cansativo, mas quantas e quantas vezes a gente sobe aqui, às vezes a gente brinca, usa até um pouquinho de bom humor, né? Para não parecer assim, ser chato. Mas quantas vezes, o Rafael acabou de fazer um comentário aqui, caiu, né? O nosso índice de distribuição, de doação para os itens da cesta básica. E realmente, a gente sabe que está difícil. Nós sabemos, nós temos a consciência plena da dificuldade que está hoje
para nós nos mantermos. Eu costumo dizer lá em casa que viver está custando caro. Mas veja bem, a despeito de estar difícil, de realmente as coisas estarem caras, né? Tem gente dando café de presente em casamento, tá? Tem gente que está casando e estão levando café de presente, devido ao preço do café, né? Estão dando café em presente de casamento, já chegou nesse nível aí. Estou brincando. Mas, veja bem, a gente sabe que as coisas estão difíceis, mas, irmão, é na base do esforço, é na base realmente ali da graça, da bondade, da misericórdia, tá? É 1 quilinho a mais, 2 de alguma coisa que você vai comprar, que não é sal, não é o açúcar, mas é um pouco a mais que vai ajudar, que vai auxiliar na vida daquele irmão que, diferente de você, ele não tem, ou ela não tem, absolutamente nada. Nada. Não tem nada. Às vezes está contando ali com um pacotinho de macarrão, com 1 quilinho de arroz, com um pacotinho de cuscuz para poder chegar e fazer ali no café, comer. Muitas das vezes vai ser a única coisa que aquela pessoa vai comer no dia. E é assim que acontece. Eu não sei quantos de vocês aqui, eu gostaria muito que vocês pudessem vir aqui, presenciar e ver na segunda-feira o lindo trabalho que é feito aqui. A ação social, capitaneada hoje pelo irmão Valdir. Venham ver. E ali vocês vão perceber o quanto que é importante, o quão é fundamental e essencial quando a gente pede aqui 1 quilo. Ó, irmão, vai fazer a tua compra, traz 1 quilinho a mais. Gente, faz diferença. Agora é frio. Estamos vivendo os dias gelados. Eu falei de comida, roupas, doação de roupa. Quantas coisas tem lá na tua casa que dá para outras pessoas usar, você não está usando mais, manta, uma calça, uma camisa, e você pode abençoar a vida de alguém. Quando você faz isso, você está servindo outras pessoas. Mas não é para trazer aquela coisa furada, né? Aquela rasgada, não, trazer um negócio legal, bacana. Você está abençoando alguém, meu irmão, é o teu próximo, é isso aqui, ó. Você vai viver exatamente isso que está dizendo aqui no livro de 1 João, no capítulo 3, do verso 16 ao 18, o que acabamos de ler. Você vai se compadecer. E aí, nesse momento, você vai perceber, o teu hipocampo aqui, ó, ele vai trazer memória para você. Poxa, um dia, lembra ele, um dia, quando você estava lá no morrinho, estava sem trabalhar, só tinha o Lucas pequenininho, ele pedindo um leitinho, e não tinha nada. E aí, de repente, do nada, alguém chegou lá e bateu na porta, eu não pude atender no momento. Deu um gap de mais ou menos uns 15, 20 segundos. Aí quando eu chego, eu abro a porta, tinha 3 caixas lá. Um monte de comida, uma caixa só com carne, mistura. Não cabia aquelas coisas na minha geladeira. A pessoa chegou, deixou, bateu na porta e correu. Foi um anjo. Foi um anjo. Nós lemos aqui. Lembra quando nós lemos aqui no capítulo 13 de Hebreus? E não vos esqueçam da hospitalidade, porque muitos sem saberem fizeram isso a anjos. Ei, crente, seja hospitaleiro. Seja um crente que investe em vidas, que investe em pessoas. Isso sim é prática de primeiro amor. Isso é uma prática real de primeiro amor. São ações que você pratica, que faz com que você se torne um alguém especial. Amém? Então dá uma glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos lá. Outra coisa, para você ativar, para você voltar ao primeiro amor. Crente, seja grato. Você tem sido grato a Deus por aquilo que Ele tem te dado? Você é grato pela comida, pelo pão, pelo alimento? Você é grato pelo trabalho que você tem? Ou você só reclama, ou você só fala assim, não sei o quê, essa mixaria, amaldiçoando a semente que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Seja grato, meu amigo, seja grata. Seja grata ao Senhor por aquilo que Ele te deu. Foi isso que o Senhor ensinou. Gratidão, meu irmão. A falta de nós sermos gratos, ela tira de nós a capacidade e a compreensão do que é a essência do amor. Não há possibilidade de você amar se você é um ingrato ou se você é uma ingrata.
Você já está à beira da falência espiritual. É isso que gera ingratidão na minha e na sua vida. Então seja grato. Comece a partir de hoje. Em nome de Jesus. Se você entende que isso é uma falência, é uma área que está defasada na sua vida, comece hoje a ser grato ao Senhor. Amém, gente? E por último, viver livre do medo. Voltar ao primeiro amor implica em você viver livre do medo. Do que é que você tem tido medo? Do que é que você tem mais medo? 1 João, capítulo 4, verso 16 até o 18. Renan, chega, filho. Pode vir, vem me ajudar aí. Temos um combinado. 1 João, no capítulo 4, verso 16 até o 18. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Preste atenção aí. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor, ele afasta, ele lança fora todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Vamos viver um amor na sua integralidade? Vamos viver um amor integral, cheio? Vamos viver uma vida, um pote cheio de amor em nome de Jesus? Vamos parar de viver um amor de migalha? Vamos parar de viver um amor pela metade? Sabe aquela lata vazia? Quando você bate lá é aquele eco? Chega disso, meu irmão. Vamos viver uma vida de um amor pleno, pulsando de paixão pela presença do Senhor. Vamos viver a plenitude do amor do Senhor. Volte hoje. Lembre-se hoje de onde foi que o Senhor te tirou. E eu tenho certeza que você sabe disso. Você sabe quem você era lá atrás. Mas você foi engolido pela sistemática, você foi engolido pela religiosidade, pelo clericalismo, você foi engolido, sabe por quê? Pela rotina, a rotina te sufocou. Pessoas, tem um monte de gente que alugou espaço dentro da tua mente. E aí o que acontece? Você ficou com medo. Porque alguém te disse, alguém te fez, você tem medo de assumir uma responsabilidade com medo de se ferir. Só que eu quero dizer para você o seguinte: o medo que você tem, muitas das vezes de perder, ele tira de você a coragem de você ganhar. Você não ganha porque você tem medo de perder. Mas essa noite o Senhor ele está chamando: filho, vem, eu garanto para você. Quem chama paga a conta. Eu te chamei, foi eu quem te remi. Não foi fulano de tal, não foi irmão, não foi parente, não foi ninguém. Foi eu que te chamei. E o Senhor ele está te chamando. Ele está te chamando para que você viva um amor total, integral, sem reservas, completo, carga cheia, tanque cheio, para você ir e fazer aquilo que precisa ser feito em nome de Jesus. Mas para isso você precisa dar um passo em direção e você reconhecer que você precisa voltar novamente à sua origem e retomar a sua vida para que você possa viver uma vida plena, uma vida cheia da presença do Senhor, sem medo, sem reservas. Jó, lá no capítulo 42, depois a história todo mundo aqui conhece, no capítulo 42, o versículo, deixe-me ver aqui, para não ser traído aqui, e eu não passar a informação errada para vocês. Jó no capítulo 42, no final do livro, no versículo 5, Jó 42, verso 5. Olha só o que ele diz.
Antes, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Preste atenção. O Senhor conhecia Jó, porque no início da história, lá no capítulo 1, o Senhor ele fala na face de Satanás: viste o meu servo Jó? O Senhor falando isso para o diabo. Homem bom, homem reto, temente a Deus, que se livra do mal. O Senhor conhece. O Senhor ele te conhece, Ele sabe quem você é. A pergunta é: você sabe quem é o Deus? Você tem a ideia, a dimensão do Deus a quem você serve? Ou você está com medo? Ou você tem medo de se aprofundar, de mergulhar em águas mais profundas? Ou você tem medo de repente você se decepcionar? Em nome de Jesus, fique de pé. É noite de você retomar. É noite de você retomar, de você encher, de você completar o tanque, de você perder o medo, de você perder, sabe? De você deixar esse marasmo, de você parar com essa inoperância, com essa falta de atividade, em nome de Jesus. Ame novamente. Ame novamente. Ame novamente. Em nome de Jesus. Eu falei que eu não ia cantar, mas